Olá, YouTube, eu sou a Mayumi, essa é uma leitura coletiva e atemporal. Sendo uma leitura coletiva, pode ser que algumas coisas sejam para você e outras não. Então você trabalha junto comigo para entender o que dessa mensagem se aplica na sua situação. E sendo uma leitura atemporal, ela vale a partir do momento que essa mensagem chegou até você e não na data em que ela foi postada. A gente começa então entendendo qual é o tema da leitura de hoje, sobre o que a gente vai falar. Várias cartas aqui, eu vou continuar embaralhando para pegar uma só, ou duas no máximo, né? Aqui tem Encol, não sei pronunciar isso, Encol, Healer, Seer, Curador, Seer, Vidente, Sacerdote, Sacerdotisa, Sacerdotise e Propósito de Alma. Então a gente está falando aí com as amigas bruxonas, as amigas médiums, as amigas videntes, cartomantes, oraculistas, né? E tudo mais aí que mexe com essa parte aí oculta. Tem um propósito de alma, né? Em tudo isso, assim, não é simplesmente a capacidade de comunicação com os planos extrafísicos, mas também a necessidade de colocar isso em ação, em prática, em nome de um propósito maior, para ajudar o coletivo. Acho que vocês entenderam, né? O que a gente tem mais nessa mensagem também? Tem o 5 de espadas. 5 de espadas é aquela vitória sem honra, né? Sempre me vem aquele meme da Dilmãe, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder, vamos todos perder. Acho que essa é a energia do 5 de espadas pra mim, porque quando você luta sem honra, mesmo que você vença, você se perdeu de você, né? Você perde de alguma forma, porque não é uma vitória que vem assim de uma forma limpa, que vem de uma forma respeitosa com o seu oponente, né? Aquela vitória meio assim, ganhou jogando sujo, sabe? Então, todo mundo perde. E talvez tem muito essa coisa da mediunidade, assim, né? Daquilo que a gente... É como se fosse um resgate, né? Para algumas tradições, assim, a mediunidade vem como um resgate, porque... ela pede que a gente use com muita responsabilidade as nossas capacidades de comunicação extrafísicas, justamente porque talvez no passado... Tem uma moto passando, espero que não atrapalhe. Porque no passado a gente fez um mau uso dessas capacidades, então a gente vem com essa responsabilidade de usar isso a favor do coletivo nessa encarnação, para quem acredita em reencarnação, né? Mas de qualquer forma também, se você não acredita em reencarnação, por exemplo, e você tem essa capacidade aí bruxônica, né, mediúnica, de comunicação extrafísica, se você trabalha com o oculto, né, de alguma forma, se você se atrai por isso, ou se você só talvez se considere meio doida, porque você não sabe muito bem o que significa todas essas habilidades que você tem, existe a necessidade de fazer um uso responsável, né? De não tirar proveito disso, de não se aproveitar das outras pessoas, do desespero das outras pessoas, da necessidade de ajuda de outras pessoas na hora de aplicar essas habilidades que você tem, né? Que a gente tem de cura, de visão extrafísica, de vidência, de... oferecer, tipo, conselhos. Muitas vezes as pessoas podem procurar você, assim, né, para um aconselhamento, para entender o que elas estão passando, ou porque elas se sentem bem na sua companhia, de alguma forma. E aí, existe muita responsabilidade na hora de fazer isso, né? Porque tem muitas pessoas que, de fato, tiram proveito do sofrimento e do desespero e da necessidade das outras pessoas em benefício próprio, usando essas habilidades. Então... é meio que essa energia dos 5 de espadas, né? E aí eu tirei aqui também a música. E essa música talvez... eu penso muito em, tipo, uma artista, assim, né? Que tem
magnetismo, né? A gente pensar em divas pop, em cantoras, em pessoas assim que estão em evidência num palco de alguma forma, são pessoas que elas influenciam outras, são pessoas que têm uma capacidade, uma atratividade assim muito forte, né? Um apelo, um magnetismo, então uma capacidade de cativar as outras pessoas e elas acabam sendo referências, elas acabam sendo modelos de conduta também. Então tem aí uma necessidade justamente dessa responsabilidade, né? De fazer o certo pelo certo, né? De ter uma boa índole, de se atentar para questões de ética, sabe? Então, às vezes, a gente nem tá falando necessariamente de alguém que exerça um trabalho de liderança espiritual ou religiosa necessariamente, de forma literal, mas pode ser simplesmente alguém que tem uma autoridade sobre outras pessoas, né, que está em evidência, que tem um magnetismo, uma capacidade de mobilizar, sabe, a atenção e de outras pessoas em cima daquela mensagem, né, daquilo que ela representa, tipo uma artista, né? E aí isso vem muito nesse lugar assim de como a gente utiliza essa nossa capacidade. Eu lembrei do filme Guerreiros do K-pop, que pra quem não viu, né, pra quem viu, acho que meio que já sabe pra onde eu tô indo, mas tipo, tem as guerreiras do K-pop, que elas cantam ali, né? Elas têm essa capacidade aí de mobilizar milhares e milhares de fãs em torno da música delas, e elas usam isso de forma a proteger todas essas pessoas ali, né? Pra... Apareceu uma notificação na tela do celular, me distraí, desculpa. Elas usam essa capacidade delas, né? Esse talento, essa habilidade da voz, né? E da dança e de tudo mais, para poder proteger as pessoas, né, criando ali uma barreira contra espíritos, né, contra demônios mal intencionados que vêm para roubar a alma dos fãs, né, das pessoas comuns, assim, né, do dia a dia. E aí tem um outro grupo que são grupos de demônios e eles têm a mesma habilidade que elas, né, os mesmos talentos, habilidades, só que eles estão ali em função de objetivos escusos, que no caso é justamente hipnotizar as pessoas para que elas se tornem alvos fáceis para terem a energia vital delas roubada. Então é esse embate, né? E aí, aqui nessa música me lembrou isso, então a gente tem que ir aí nesse lugar das guerreiras do K-pop, da Rumi, né? De fazer a escolha certa de que lado a gente tá, sabe? Para que a gente não caia nessa vitória sem honra aqui, nessa energia de trapaça, né? De tentar sair melhor do que as outras pessoas, talvez um ego também exacerbado, assim, sabe? Tipo, uma coisa egocêntrica. Enfim, essa é a nossa mensagem. O que mais a gente pode saber sobre ela? Temos a fruta. Conquistas e sucesso. Então a gente tem o morango, a gente tem a amora, as frutas vermelhas aqui, né? Frutas vermelhas trazem muito essa coisa, não sei, assim, me veio uma imagem de tipo uma atratividade mesmo, assim, sabe? Tipo uma sedução, uma sensualidade. Então não nesse lugar necessariamente atrelado a uma coisa sexual, mas tipo justamente essa capacidade magnética, assim, de sensualidade mesmo, sabe? Daquela coisa que faz as pessoas tipo, colarem o olho em alguém, assim, e ficarem meio que hipnotizadas, né? Então, existe aqui uma mensagem sobre estar em evidência, né? E, tipo, ter um sucesso aí, ter uma posição de destaque, uma posição de liderança, de referência, né? De ser alguém que as pessoas estão de olho ali. E aí tem o que a gente faz com isso. Que é justamente fazer um bom uso, né, dessa capacidade. Temos o 2 de copas, então o 2 de copas trazendo essa coisa da troca, né, entre duas pessoas ali, uma troca justamente que vem desse lugar de emocional, que tem um apelo mesmo, assim, pro emocional, né, então de alguma forma esse estar em evidência, esse sucesso, ele apela no emocional das pessoas, né? Tipo, fazendo com que elas queiram de alguma forma te oferecer algo em troca, assim, né? Pelo que você tá dando.
sejam palavras, seja atenção, seja conselhos, seja algo assim no lugar de uma cura mesmo, né, de um alívio para alguma dor ou sofrimento. E aí as pessoas são cativadas pelo que você está oferecendo aqui, né? E elas querem te oferecer alguma coisa em contrapartida nesse 2 de copas. Então tem essa responsabilidade aqui, tem esse lobo, né? Tipo, aí me vem uma imagem meio de tipo um lobo em pele de cordeiro, sabe? Mas eu vejo também assim, tipo, aqui tem essa moça com um sininho em cima do lobo, sabe? E me traz também essa coisa da hipnose, mas não necessariamente uma hipnose ruim. Eu acho que tem tipo um sininho assim, tipo um chamado, sabe? Daquela coisa assim, tipo, nossa, eu tô ouvindo alguma coisa em algum lugar. E o que me vem aqui, na verdade, é essa coisa da cura, de conseguir justamente tocar o coração das pessoas num lugar onde talvez você desperte um lado melhor nelas, assim, se você fizer um bom uso dessa habilidade magnética, sabe? Dessa habilidade de cativar as outras pessoas, né? Com aquela mensagem que você traz. Com essa música aqui, com esse barulhinho do sininho, né? Essas estrelas e essa lua me trazem uma coisa, tipo... E é interessante porque aqui elas estão se transformando... Não sei se dá pra ver direito. Dá pra ver, menina? Você tá focada? Se transformando, tipo, em água, assim, né? Então tem uma coisa do emocional, de copas, mas tem uma coisa das estrelas e da lua que me remete, de alguma forma, à carta da estrela, sobre esse lugar de esperança, assim, né? Sobre esse lugar de acessar algo que é sagrado, de alguma forma, sabe? Por meio desse contato com o nosso emocional. E que eu acho que tem tudo a ver com essa carta aqui também. Tá, mais uma carta sobre isso. Veio duas, pode ser duas. Olha só, o 7 de espadas e o 6 de ouros. Então, o 7 de espadas reforçando essa questão, né, da gente tomar cuidado com a forma como a gente utiliza isso, para não usar de uma forma manipuladora mesmo, né, para não usar de uma forma que a gente esteja tirando proveito das pessoas e das situações, uma vez, inclusive, que a gente acessa essa energia, né, e a gente entende o nosso poder, né, tá aí, grandes poderes, grandes responsabilidades, é o tio do Homem-Aranha que fala isso? Acho que é, né? Uma vez que a gente acessa esse poder, a gente entende que a gente tem esse poder, tomar cuidado justamente para fazer um bom uso dele, né, para agir de forma muito responsável mesmo, de uma forma equilibrada aqui com esses 6 de ouros. Então é como a gente se posiciona em relação a esses talentos, dons, habilidades, né, para que seja uma coisa justamente que beneficie o coletivo, né, e a gente como parte do coletivo também. Então não é só a gente fazendo pelo outro, é a gente fazendo por nós e pelo outro, e isso beneficiando todo mundo que está envolvido nessa situação. Eu tô fazendo um mini curso sobre... É um nome grande, né, porque é povo acadêmico. É a etnopsicologia... alguma coisa com psicologia da libertação, eu acho também, no Ifá e no Tarô. E aí, ontem a professora tava falando, né, do Ifá, e ela tava falando que na visão Yorubá sempre existe troca, né? Todas as vezes em que a gente tá recebendo alguma coisa, a gente também entrega alguma coisa, e mesmo que não seja, assim, tipo, algo literal, né, algo... material necessariamente, assim, né? Talvez eu fale algum conceito errado, porque sou bem iniciante nesse assunto. Mas, por exemplo, né? Tipo, se alguém tá doente, na visão Yorubá, assim, né? A pessoa tá doente e daí ela precisa de, tipo, energia vital, assim, sabe? Pra ela conseguir se curar da enfermidade dela. Ela vai... E existe muito potencial de cura, né? Na visão Yorubá, que vem através do contato, né, do riso, do som, das palavras, da troca mesmo, assim, da conversa com as pessoas que a gente quer bem e que querem bem a gente. Então, essa pessoa que tá doente, ela vai
oferecer, por exemplo, um jantar, né? Ela vai chamar as pessoas, as amigas, a família dela, para jantar na casa dela, e aí essas pessoas vão lá, né, comer essa comida, ter esse momento de troca, de partilha, e aí, uma vez que elas estão lá, né, e elas estão comendo daquela comida que foi oferecida, elas estão felizes porque elas estão sendo alimentadas, elas estão em boa companhia, então aquilo vai gerar boas conversas, boas risadas, sabe? As pessoas vão estar numa energia positiva. E aí, essa troca positiva vai ajudar a reabastecer a pessoa que está doente com energia vital, que é a energia vital que está sendo desprendida das pessoas que estão ali compartilhando dessa refeição com ela, né? Esse axé, essa troca, justamente. Então, assim, tipo, talvez, né, seja contraintuitivo num pensamento ocidental de falar, nossa, mas eu tô doente e ainda vou chamar gente para comer na minha casa, de graça, minha comida, não sei o quê, né? E as pessoas não vão levar nada. Mas, na verdade, as pessoas estão levando axé, elas estão levando energia vital, que é o que vai te proporcionar essa, tipo, te proporcionar uma cura, de certa forma, assim, né? Justamente por meio dessa boa convivência que você tá tendo ali com elas. Porque não é algo material. Então, vem meio por aí, sabe? Tipo, uma vez que você está numa posição de destaque, numa posição de sucesso, de liderança, de evidência, pode parecer que é só você que tá oferecendo algo, né? E aí, porque é você que tá oferecendo ali, tipo, aconselhamentos, palavras, suas habilidades artísticas, seu conhecimento, mas na verdade aquelas pessoas que estão te assistindo e que estão sendo cativadas por aquilo que você traz também estão te oferecendo algo, que é justamente essa atenção, né? E isso se você entra num lugar mais assim, místico, metafísico da coisa, né? Essa atenção também te empodera de alguma forma, sabe? E aí eu acho que é não deixar isso subir a cabeça, de achar que é só você que tem algo para oferecer para as pessoas e entender que tudo é troca, né? Todas as interações que a gente tem, elas são troca de alguma forma, então a gente tem que prestar muita atenção para a qualidade das trocas. E acho que isso aí foi meio inspirado, porque eu tô até meio... tá bom. Mensagem inspirada recebida. Que mais? Seu comprometimento está sendo testado, quarto crescente, olha só. É a atenção, né, justamente na qualidade da troca. Então, o que a gente está trazendo aí, né? Se a gente está sendo agraciada de certa forma com um lugar de evidência, de sucesso, de atenção, qual é o nosso compromisso, uma vez que a gente está nesse lugar, né? Nosso compromisso está onde? Nosso compromisso é com o quê? E o que a gente traz de contrapartida, o que a gente traz de qualidade para honrar essa posição que a gente está ocupando. Temos o unicórnio. Unicórnio é algo... é uma criatura mítica, uma criatura sagrada... Não. Pode ser uma criatura sagrada, né? Não era a palavra que eu queria, mas saiu no automático. Então, o que a gente tem sobre o unicórnio? Reconectando com uma sabedoria superior ou divina, ou divindade, né? Não vai dar pra vocês lerem, mas eu vou traduzir aqui. É difícil de ver, ouvir ou pensar sobre um unicórnio sem imediatamente nos questionarmos se ele é real. Deixa eu botar a carta aqui. Bonito esse unicórnio. Tem essa coisa que me lembra o chumaré com o arco-íris. Será que eles já existiram? Talvez há muito, muito tempo atrás? A mente responde talvez, ou pode ser, ou sem condições. Essa contemplação explica nossa relação com a divindade, com aquilo que encapsula a nossa crença no unicórnio. Nós nos perguntamos que divindade ele é. A gente se pergunta de onde vem a nossa intuição e se a gente realmente consegue acreditar, confiar nela, né? Se a gente pode confiar nas intuições que a gente recebe.
Nós pensamos sobre um poder superior e as nossas mentes podem hesitar entre sim, não e talvez. Será que é masculino? Será que é feminino? Será que tem um nome? Será que assim como o Xumaré transita entre feminino, masculino, não binário, andrógeno, né? Eu acho que é mais por aí. Será que é apenas um sentimento? A carta do unicórnio aparece e acorda, desperta a nossa curiosidade sobre esse eu superior, né, sobre o divino. É uma carta de questionamento, de explorar, de contemplar o inexplicável. O nosso terceiro olho, né, o nosso, aqui fala mind's eye, eu acho que é um termo que eu gosto do inglês, o mind's eye, que pode ser a nossa pineal, pode ser a nossa visão intuitiva, né, essa visão clarividente, nosso terceiro olho aqui do frontal. Então aí tem, né, escolha a sua tradição. Choose your fighter. Nosso terceiro olho, nosso olho intuitivo, sabe que existe algo além das nossas vidas do dia a dia, das nossas vidas rotineiras, que existe uma dimensão mais profunda para as nossas experiências, talvez algum significado oculto, né? Então, ela tenta alcançar, de alguma forma, esse algo a mais. Você é o unicórnio e você acabou de começar a sua jornada atrás de respostas, né? Então, você é o unicórnio e a sua jornada atrás de respostas acabou de começar. Então, a gente tem talvez aí um despertar, justamente. Aqui, ó. Tem mais uma coisa que eu esqueci de ler. O unicórnio e o sexto chakra, que é justamente o frontal. Não é nenhuma surpresa que a essência do unicórnio resida justamente no terceiro olho. O lugar exato de onde se estende... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, de onde se estende o chifre do unicórnio. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Esse centro de energia é chamado Ajna Chakra, ou centro de comando. Os yogis antigos acreditavam que ele é responsável pelo nosso intelecto, intuição e nossa sabedoria profunda. Alguns dizem que os nossos dois olhos veem o presente e o passado, enquanto o terceiro olho enxerga o futuro. Que interessante, eu não sabia disso. Conhecimento para todos nós. Gente, o chifre do unicórnio sai do terceiro olho. Eu estou impactada. Tô gag. Então talvez a gente esteja apenas começando essa jornada, né? De nos aprofundarmos nessa descoberta aí de verdades ocultas, místicas, de enxergar algo além do que simplesmente a realidade 3D e material nos faz acreditar. Que nem o público das guerreiras do K-pop, que tá lá só curtindo um show e não entende que na verdade existe aí uma batalha espiritual fortíssima acontecendo, né, em algum outro plano, de alguma outra forma. Só algumas pessoas sabem disso, mas eu acho que tem aí uma coisa de despertar, talvez justamente a nossa capacidade de ajudar a trazer esse despertar, né, essas mensagens aí de alguma forma sobre uma outra verdade que existe para além simplesmente dessa realidade 3D e material. O comprometimento sendo testado também, né, com qual verdade a gente se alinha. E conselho, então, aconselhamento final. Vou tirar aqui do oráculo da Konin. Esse é o aconselhamento final. Ai, que virou? A Imperatriz Yin. Carta de número 40. Se alguém se interessa aí por essa questão dos números. Cadê? No livro onde temos essa carta. A Imperatriz Yin traz paz, prosperidade e sucesso para seus amados devotos. O propósito de sua alma inclui cura e fortalecimento do divino feminino, a própria Imperatriz Yin. Cura, né? Fortalecimento aqui desse divino lunar, porque acho que feminino a gente acaba prendendo muito a gênero, sexo, né? E a gente tá falando de uma outra coisa que é a energia, então não tá necessariamente atrelado a ser mulher ou homem, né? Eu acho que é algo a mais e todo mundo tem essa energia dentro de si. É importante que a gente use as duas polaridades, solar e lunar. Você alcança poder, auxílio e bênçãos indizíveis ao seguir o propósito de sua alma.
Você é agraciado com ânimo e sustentação em seu trabalho sagrado agora. Você é um líder espiritual, um pioneiro, e parte do que tem a fazer neste planeta, no nível da alma, seja você homem ou mulher, é fortalecer esse divino lunar. Sua tarefa... Não. A Imperatriz Cósmica do Yin, ou energia feminina divina, para que possamos viver na Terra em mais equilíbrio como espécie. O divino feminino está ressurgindo apenas agora neste planeta, e muitos não o compreendem. Sua tarefa sagrada, para a qual será profusamente sustentado, nutrido e pela qual será recompensado, é ajudar na vivência de suas verdades neste momento. Ao fazer isso, você está plantando sementes de consciência e experiência das quais os outros podem tirar proveito quando também estiverem prontos para viverem suas sagradas verdades. Isso explicará por que às vezes você sente que não se encaixa na cultura atual. Você não está destinado a isso porque sua missão é ajudar essa cultura a crescer e mudar. Assim como a amada Kuan-Yin tinha um caráter rebelde e compassivo e não se encaixava no mundo tal como ele era, porque ela nasceu para ajudar em sua cura e ascensão. Também sua alma anseia por fazer uma verdadeira diferença neste mundo, ajudá-la a ser livre do medo que leva à competição, à dominação e às lutas por poder, para que viva, em vez disso, em amor e paz. Ai, que legal, gente, tem tudo a ver. Por que eu ainda me impressiono, né, com essas coisas? Não sei. As dádivas da Imperatriz Yin são vivenciadas por meio de seu poder lunar, que é acessado pela vivência das verdades de seu coração, seus valores genuínos e sua gentileza apaixonada. Gentileza apaixonada, né, acessando aí através do coração. A gente tem esse morangão do amor aqui também nessa carta, né, que parece um coração. Que é essa mensagem aqui, eu perdi a página. Soltei e voltei aqui. Seus valores genuínos e sua gentileza apaixonada. A feminilidade não é frágil nem agressiva. Ela é compaixão ardente que se recusa a descer ao julgamento. E se o fizer, eleva-se novamente à compaixão de novo e uma vez mais. Homens e mulheres em contato com seu poder lunar são capazes de amar, sentir compaixão, ser verdadeiros e honrar o que lhes é importante, quer isso se encaixe ou não nos valores culturais atuais, contemporâneos. Eles percebem que estão ajudando a criar uma nova cultura, com valores mais inteligentes. Viver dessa maneira não é só mais agradável e autêntico. Também leva a uma vida de sucesso, com muita criatividade, contribuições positivas, fortalecimento pessoal e relacionamentos gratificantes, além de ser uma inspiração para os outros, para que também possam crescer. Você é instado a viver em seu poder lunar agora, ser fiel a quem você é e não ceder a condicionamentos sociais que lhe dizem que o poder lunar não é suficiente, que você deve amortecer seus valores, suas crenças e sua compaixão para progredir ou vencer. Né? Você não precisa viver assim. Você está sendo preparado para viver com base em seu coração e perceber que isso não é apenas suficiente, é uma bênção para todos. A Imperatriz Yin agradece sua devoção e serviço amoroso a ela e irradia bênção sobre você, amado. Ai, que fofo, que tudo. Eu amei. Eu amei, vocês amaram? Eu amei. Eu acho que é isso, gente. Não precisa falar mais nada, né? Finalizar aqui com esse unicórnio lindo, maravilhoso. Eu falei que ia finalizar, mas na verdade tem uma última mensagem que veio aqui, que é não separar o espiritual do material, né? Porque o sagrado do profano. Porque na verdade tudo é espiritual. Então, às vezes, né, essa mensagem, assim, tipo, que vem muito nesse lugar da cura, né, de sacerdote, sacerdotisa e tal, pode levar a gente a pensar, tipo, mas então se eu não tô necessariamente alinhada a alguma religião ou alguma tradição, né, filosófica, mística, oculta, não sei o que lá, então não tem nada a ver. Mas, assim, qualquer trabalho que a gente faça, de certa forma, a gente tá fazendo algum tipo de trabalho espiritual, né, o axé circula em todos os lugares. Então, independente de qual é essa posição que a gente ocupa, se de alguma forma a gente está em contato com outras pessoas e a gente está impactando outras pessoas por meio desse trabalho, então isso está em andamento, né? E aí é entender que todos nós, independente de qual é a nossa profissão, de qual é a nossa posição social, de qual é o trabalho que a gente realiza, se a gente está alinhado com a nossa missão e propósito, então a gente está ocupando justamente esse lugar
E aí a gente precisa entender como fazer isso de uma forma que seja responsável e que seja benéfica para todo o coletivo, né? E é isso, então. E eu também faço leituras particulares, se você quiser marcar a sua comigo, tem o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!